Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vou me apresentar para vocês agora. Eu sou Juliana Guimarães, meio designer há mais de 4 anos. O tema de hoje é um tema bem um pouco polêmico. O tema de hoje é: eu quero ser designer de unhas, mas eu não tenho tempo. Então, como é que eu vou ser designer se eu trabalho, se eu estudo, se eu sou dona de casa, tenho filhos para cuidar, se eu tenho marido para cuidar, parentes? Então, assim, como gerenciar o meu tempo para que eu possa conseguir encaixar essa atividade, esse trabalho na minha rotina do meu dia a dia. Então, vou falar para vocês uma coisa que muitas vezes que é óbvio e que muitas vezes a gente acaba achando que uma pessoa tem mais tempo que outras, mas na verdade a gente sabe que desde a pessoa mais rica ou a pessoa mais pobre, o dia dela só tem 24 horas. Ou seja, se você diz, eu não tenho tempo, mas você tem tempo. Então, assim, tudo é questão de organização, de prioridades. Então, você tem que colocar aquilo que você tem interesse em primeiro lugar. Porque muitas vezes a gente pega e pensa, eu não vou à academia porque eu não tenho tempo, eu não vou estudar, não vou fazer uma faculdade porque eu não tenho tempo. E eu não posso ser uma designer de unhas porque eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para trabalhar, não sei como. Então, isso tudo é questão de prioridade. Uma das coisas que eu mais escuto é essa questão de não ter tempo. Então, o que você precisa? Organizar a sua vida, sua agenda. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu, sendo estudante de engenharia, que é um curso muito pesado, bem difícil, como foi que eu consegui arranjar tempo para começar um outro trabalho e começar a ganhar dinheiro, até porque a minha faculdade eu tinha que ter dinheiro para pagar. Então, se eu não conseguisse pagar, eu não iria cursar a faculdade. Então, esse foi um dos, tipo assim, das premissas que me fez trabalhar dessa forma. Por quê? Quando a gente trabalha por conta própria, você consegue gerenciar melhor o seu tempo. Pois se você não tem que cumprir um horário determinado, você que manda no seu tempo, é muito mais fácil de você poder conciliar um estudo, a sua família, o seu dia a dia. Então, vamos lá. Quando eu comecei a fazer engenharia civil, eu estudava no período da manhã, das 8 da manhã até meio-dia, mais ou menos. Então, eu comecei a trabalhar como designer de unhas no período da tarde. Então, eu colocava os meus horários, disponibilizava a minha agenda no período da tarde. E às vezes tinha trabalho para mim fazer, às vezes tinha provas, então às vezes o professor colocava uma aula à tarde. Então, às vezes, esse fato de eu ter uma agenda flexível, como designer de unhas, me ajudou bastante a poder gerenciar esse tempo e trabalhar como designer de unhas. Geralmente, quando eu comecei a atender, o meu tempo de atendimento geralmente era entre 3 horas, 2 horas e meia, mais ou menos. Então, esse tempo eu conseguia atender em média por dia 2 a 3 clientes. E esse me gerava uma renda que supria as minhas necessidades, me ajudava a pagar a faculdade e ainda sobrava dinheiro para me fazer e investir em outras coisas. Tanto é que quando eu comecei, eu não tinha equipamentos muito sofisticados, eu não tinha um espaço mega adequado. Então, eu comecei a trabalhar indo de porta em porta, em casa, que é uma
das coisas que, quando você está se iniciando como um designer, é uma das coisas que você pode fazer para poder diminuir os seus custos. Porque você não vai ter que ter um ambiente personalizado para receber seu cliente, você vai no conforto da casa da sua cliente. Então, o que acontece? Você não tem que ter uma mesa, você não tem que ter uma cadeira. Tudo que você vai utilizar de espaço físico já se encontra na casa da cliente. Então, se ela tem uma cadeira confortável, ótimo. Se ela não tem, ela também não vai reclamar, porque ela está no conforto da casa dela. Então, para quem está iniciando e gostaria de trabalhar com isso, é uma ótima dica atender a domicílio. Pelo menos por enquanto você começar a ter as suas clientes. Então, essa é uma ótima dica. Em relação a, vamos supor, muitas vezes a minha realidade foi um pouco diferente da sua. Porque, no caso, eu era apenas uma estudante e antes de eu ser estudante, eu trabalhava no emprego que não me deixava ter horário flexível. Esse meu emprego, eu tinha que trabalhar das 8 às 6, então isso foi um dos motivos que me fez largar o emprego de carteira assinada, porque não era flexível. E aí eu larguei o emprego e me joguei na faculdade. Então, eu fui estudar porque eu queria algo melhor para a minha vida, eu não queria ser mandada o tempo inteiro. Porque quando a gente trabalha de carteira assinada para uma pessoa, para uma determinada empresa, você não tem disponibilidade. Você, praticamente, como se diz, você está com a bunda alugada. Você não tem como sair dali. Então, você ter esse tempo flexível, quando você é empreendedora, é muito mais fácil. Então, essa profissão lhe possibilita de fazer outras coisas além de só trabalhar, né? No meu caso, foi estudar. Então, recapitulando aqui, quando você quer organizar o seu tempo, você tem que dar prioridades. Então, hoje, ser nail designer já é uma profissão bem reconhecida e que se paga muito bem. Para vocês terem ideia, eu conheço dentistas que trabalham para determinadas empresas que ganham muito menos que uma designer, que ganha R$ 2.000 por mês, no máximo R$ 3.000 por mês. E quando você tem a possibilidade de trabalhar para você mesma, você consegue ter uma renda muito mais superior. Eu posso te dizer e te afirmar com certeza que eu consigo fazer muito mais de R$ 2.000 por semana. Então, isso é um atrativo. Você consegue ter uma renda bem maior, onde vai te possibilitar você fazer outras coisas, você viajar, você ter mais tempo com a sua família, você conseguir pagar uma faculdade e assim por diante. Quando eu era designer de unhas, cursando engenharia, eu tinha que arranjar tempo para poder estudar a minha faculdade também, né? E como é que eu fazia isso? Juliana, trabalha, estuda aprendendo designer de unhas e também estudar o conteúdo da faculdade. Uma das dicas para você que é estudante, assim como eu, e também quer ser designer de unhas, é que você, em alguns momentos do seu dia, que você sabe que você vai ficar parada no trânsito, ou que você vai ficar, sei lá, numa sala de depilação, porque às vezes a gente que é mulher, a gente tem que se cuidar. Então, assim, ou no cabeleireiro, eu preparava materiais já, que, vamos supor, eu ia ficar num lugar por mais de 1 hora. Então, tinha conteúdo da faculdade, eu baixava o aplicativo, gravava o conteúdo da faculdade em áudio e ficava no fone de ouvido escutando. Então, eu ficava, principalmente aquelas aulas teóricas, muito chatas, que você decoreba mesmo. Então, eu fazia isso, eu pegava, gravava vários áudios e ficava escutando, repassando, repassando. Então, assim, eu tinha tempo para poder... era um tempo que eu ia ficar parada e que eu aproveitava para poder estudar o conteúdo da faculdade. Da mesma forma, conteúdo sobre unhas também. Eu tinha sempre vídeos baixados, eu tinha... Acho que o aplicativo do YouTube também, ele é bom porque você pode baixar alguns vídeos. Então, geralmente, você seleciona aquilo que você quer assistir offline e você baixa no seu celular e salva.
Da mesma forma, eram livros da faculdade, eu sempre gostava muito de baixar os livros em PDF, então esses livros eu poderia acessá-los em qualquer local de onde eu estivesse. Então, essa é uma ótima dica. Utilizar os aplicativos do nosso celular para ajudar nessa questão, que serve tanto para você que cursa uma faculdade, ou mais, né? Às vezes você ainda não está nem na faculdade, você ainda está terminando o ensino médio, estudando ainda. Então, essa é uma boa dica para você se manter sempre produtivo, sempre ocupado. Então, tá, vamos lá. Geralmente, no meu tempo, eu atendia das 1h30 da tarde às 6h30, 7 horas, e eu separava também um tempo para me estudar à noite. Eu chegava em casa, jantava, tomava um banho. E, em vez de eu ir fazer algo que não me acrescentava, como assistir filmes, séries, eu consumia muito conteúdo de unhas, sobre como fazer uma cutícula melhor, sobre como fazer um alongamento mais natural. Então, eu aproveitava também para estudar na parte da noite. E outra coisa também que eu gostava de fazer. Gente, quando a gente está entrando numa faculdade, ou quando a gente está na escola, a gente sempre tende a fazer muitas amizades. Ao mesmo tempo, às vezes você se identifica com uma pessoa de um certo tipo de, vamos supor, clubinhos, né? Que geralmente na faculdade, na escola, sempre tem aquelas panelinhas. Então, estrategicamente, eu também já me posicionava com pessoas que me acrescentassem algo, entendeu? Pessoas que fossem me ajudar. Eu não ficava ali no meio do clubinho da galerinha que só queria festa, balada, pessoas que, tipo assim, muitas vezes eram bancados por pai e mãe, que ficavam mais na faculdade pelo fato de festas, de baladinha, de namoro, tipo assim, mais para curtir, porque assim, todo local você que é brasileira sabe que em escola e faculdade sempre tem aquelas panelinhas que é só filho de papai e mamãe, que não querem nada com nada, estão ali apenas por status, porque pai e a mãe às vezes obrigou a fazer a faculdade. Então, pai e mãe para a faculdade, eles repetem de período, no outro período eles estão lá repetindo de novo. E assim, não dão valor. Então, eu sempre me aproximava de pessoas que fossem me ajudar, que às vezes, colega, hoje eu estou aqui, não vou conseguir chegar no trabalho, vamos supor, a gente marcava para poder fazer um trabalho à noite. Aí, vamos supor, eu ainda não tinha terminado com a cliente ainda, era 7 horas, eu ainda não tinha terminado. Eu mandava uma mensagem lá no nosso grupo, olha, a gente vai atrasar um pouquinho, mas vocês podem ir começando aí. Então, quando eu chegava para ajudar na hora do grupo, de fazer o trabalho, eles já estavam começando, já estavam à frente, já tinham dividido os temas, porque o grupo que eu participava era um grupo, assim, de pessoas interessadas realmente em cursar a faculdade, realmente em fazer algo com os tempos deles lá, né? Então, assim, eram pessoas interessadas. Então, essa é uma ótima dica. Se aproxime de pessoas, faça amizade com pessoas que querem algo, assim como você. Então, aquele tipo de pessoa que não vai lhe acrescentar, que não vai lhe ajudar, que é só para poder brincar e não vai te acrescentar em nada, foge desse tipo de pessoa. Começa a procurar pessoas que tenham o mesmo instinto que o seu, certo? Então, essa é uma das ótimas dicas para quem estuda, entendeu, gente? Então, é isso. Agora, vamos supor que a minha realidade foi essa, como sendo designer e estudante. Agora, se a sua realidade é diferente, você é dona de casa, tem filhos, seu marido trabalha fora, e você ainda tem que cuidar dos filhos e da casa. Então, esse é o momento em que você tem que chamar a família para conversar e falar que você tem um sonho, que você também quer ser independente, que você não quer ser só uma dona de casa.
Você não quer simplesmente parar a sua vida e ficar apenas dentro de casa. Você também quer ter realizações profissionais e que você também quer crescer como pessoa, não quer depender o tempo todo do marido. Então, nesse é o momento em que você chama sua mãe, seu próprio marido, pessoas do seu grupo familiar que lhe ajudem. Por exemplo, se você tem filhos, você vai precisar de uma colaboração, seja da sua sogra, seja da sua mãe, seja de alguém que possa ficar com as crianças em algum momento, em alguns momentos do dia. Que se a pessoa não pode ficar o dia todo, que pelo menos um período, porque aí você vai poder, de início, se dedicar, pelo menos um período do seu dia, ao seu trabalho como designer. Então, o que acontece? Com o marido também é a mesma coisa. Você vai explicar para ele, você vai tentar mostrar para ele os benefícios, porque quando se tem 2 salários dentro de casa, o nosso poder aquisitivo, ele melhora muito mais, exponencialmente, porque o que só o marido trabalhava e pagava as contas, tudo sozinho, então, a partir daquele momento em que você estiver trabalhando também, você também vai poder ajudar ele a pagar as contas de casa e vão conseguir poupar dinheiro para no futuro de uma eventualidade. Você vai conseguir, sei lá, fazer o muro da sua casa que ainda não foi feito, reformar a casa, você vai poder ter uma renda a mais que te propicia fazer coisas que você, só com salário, não se sabe ao certo salário, mas em média, vamos supor, se for uma família de classe baixa, gente, hoje em dia, para a gente se viver com R$ 1.000, R$ 1.500, é muito pouco, é pouco. Eu não sei mesmo, sinceramente, eu já vivi com R$ 1.000 e hoje eu fico, assim, eu passava necessidades, eu passava vontades. Então, assim, hoje eu me pergunto como que é um milagre um pai de família, uma mãe de família conseguir sobreviver com R$ 1.000, com salário mínimo. Acho que o salário mínimo deve estar em torno de R$ 1.100, produção. R$ 1.100, gente. Então, assim, nesse momento, você pega e fala com seu marido, olha, amor, a nossa rentabilidade pode melhorar, o nosso salário vai melhorar e isso pode dar uma condição de vida melhor para a nossa família. Então, a partir do momento em que você mostra para o seu marido os benefícios de se trabalhar como design, ele pode lhe apoiar. E aí, vamos supor, Juliana, mas eu não tenho apoio familiar, eu não tenho mãe aqui na cidade, eu não tenho onde eu moro, eu só tenho eu, meu marido e meus filhos. Então, você tem que buscar outras alternativas. Uma delas, coloque seu filho numa creche. Infelizmente, pelo menos um período do dia, se tiver uma creche na sua cidade, coloque a criança numa creche. Claro, pesquise se a creche cuida bem do seu filho, procure pergunte sobre a reputação daquele local. Então, é isso, você pode procurar uma creche. Seguinte, então, recapitulando, estava falando sobre a questão de você conversar com a sua família, né, com o marido, e explicar sobre a rentabilidade do seu negócio, de ser designer. Então, é isso. Se você tem filhos, muitas vezes, você tem que pagar uma pessoa para ficar com seus filhos. Então, se você mora num local, Juliana, mas hoje em dia pagar uma babá é muito caro. Mas, às vezes, se você mora num local onde tem vizinhas, que você conversa, que você tem amizade, é uma dica também. Você pode pedir ajuda para sua vizinha, pedir, olha, vizinha, você poderia cuidar do meu filho por meio período e a gente negociar um valor, pelo menos para esses primeiros meses, um pouco mais em conta, para que eu consiga trabalhar e você cuidar dos meus filhos, e assim que eu estiver ganhando melhor, a gente negocia um salário melhor para você. Então, isso é uma dica, entendeu? Você tem que, quando a gente não tem apoio familiar, infelizmente, a gente tem que pagar por essa prestação de serviço. Então, se você tem filhos e não tem apoio familiar, faça as contas
peça para que alguém cuide deles, contrate uma babá. De início, negocie um valor razoável com a babá, que não seja um valor muito caro, e que depois, posteriormente, se as coisas melhorando, você negocia um salário um pouco maior. Então, essa é uma das dicas que eu dou para você. Agora, vamos supor uma outra dica que, no seu caso, vamos supor que você estuda à noite e trabalha durante o dia. O que acontece? Quando você trabalha durante o dia, os atendimentos como designer de unhas não tem como você fazer à noite. Ou seja, fazer faculdade pela manhã, até que você, às vezes, tem meio período para você trabalhar. Mas fazer faculdade à noite e durante o dia você trabalhar, o que acontece? O horário comercial, onde tem atendimento de clientes, é durante o dia. Ou seja, não tem como você chupar cana e assoviar e soprar ao mesmo tempo. Nesse momento, você vai ter que decidir o que você quer para a sua vida. Se você quer ser empregado a vida inteira, ser um pau-mandado, não ter liberdade financeira, continue e ganhando aquele salário minúsculo que no final do mês não dá para você fazer nada, você continua naquele empregozinho que você já tem. Então, é isso. Agora, se você quer ter uma renda maior, se você quer realmente ter uma independência financeira, o empreendedorismo é muito bom para você. Então, assim, uma dica para quem é de carteira assinada. Gente, a gente que já tem uma certa, assim, como é que eu posso falar? Uma certa estabilidade financeira. Você já está acostumado a ganhar aqueles míseros R$1.000 por mês. Às vezes, se torna um pouco difícil da gente pensar assim, mas e se eu largar esses R$1.100 por mês e eu não conseguir fazer nem isso como designer de unhas? Gente, eu garanto para vocês. Se você tiver foco e quiser, não existe essa possibilidade de você não conseguir fazer esses R$1.000 por mês. Não existe. Porque, assim, tudo na vida é escolha e tudo na vida é sacrifício. Ou seja, se você não abrir mão, num primeiro momento, para um algo melhor, esse algo melhor nunca vai vir se você não se sacrificar. Então, uma dica, mas eu tô com medo, Juliana, eu tô com medo de eu largar esse meu salário e no outro mês eu não ter dinheiro para pagar minhas contas e eu não ter dinheiro para comer, não ter dinheiro para nada. Então, uma dica é, saia do seu emprego numa boa, converse com seu chefe, chame ele para uma conversa aberta, diz que você quer empreender, mas pelo amor de Deus, não diga que é a mesma coisa que ele faz. Isso não é andado com você. Ou seja, vamos supor, se você trabalha num supermercado, se você disser para ele que você vai sair porque você vai montar um supermercado para você, aí também, né, pode trabalhar. Então, vamos supor que você é uma caixa de supermercado e aí você quer tentar não, gente, porque o nosso foco aqui, essa palavra, nós vamos excluir, não existe tentar, nós vamos conseguir, entendeu? Nós vamos conseguir. Então, exclui tentar, porque tentante nunca consegue nada, a gente vai conseguir. Então, as dicas que eu vou dar para vocês aqui são dicas que vocês vão colocar em prática, e se vocês colocarem em prática, não tem isso. Então, vamos lá. Converse com o seu chefe, peça para ele, se possível, fazer um acordo com você para que você saia do seu trabalho com cabeça erguida, sem criar caso, porque muitas vezes as pessoas elas querem ser demitidas, aí elas começam a fazer corpo mole, falta serviço, não vai mais, faz um serviço meia boca, trata mal os clientes para poder ser mandado embora. Então, isso, gente, eu não recomendo isso nunca na vida. Então, vocês chamem o seu chefe para conversar e fala, chefe, é o seguinte, eu quero trabalhar em outra coisa,
Ou sei lá, eu preciso dar um tempo, você não precisa também dizer todos os seus planos para o seu chefe, mas você tentar achar uma forma que você consiga a simpatia dele. E que ele, às vezes, muitas vezes, ele pode até fazer um acordo com você. Te mandar embora, colocar como se ele estivesse te mandando embora, e você, pelo menos, receber um seguro-desemprego de 2, 3 meses, às vezes até mais. E esse seguro, ele vai te ajudar, porque você vai poder receber o seu FGTS, você vai poder fazer um acerto em que você vai conseguir um pouco de dinheiro que muitas vezes você nem tem, e esse dinheiro vai te ajudar a você começar o seu negócio como designer. Então, esse seu negócio, você vai poder começar com esse pequeno capital que você, sei lá, conseguiu da rescisão. Lembrei, gente, aqui falaram aqui da rescisão. Então, quando você fizer a sua rescisão, você pode ter um dinheiro, e esse dinheiro você pode utilizar para investir. E você tendo esse dinheiro, se você tiver conseguido. Aí entra essas duas opções, né? Porque seu chefe pode lhe mandar embora, ou aí você pode só sair numa boa e não ter direito a receber seguro, porque vai muito da empresa. Tem empresa que faz isso numa boa com os clientes, com os funcionários. Agora tem empresa que não, que elas não fazem acordo. Você quer sair, você peça para sair. Então, essa é uma dica, que você, quando fizer a rescisão, geralmente você pode ter férias, você tem FGTS, ou você tem 13º. Então, esse valor que você antes não tinha de dinheiro, você vai ter na sua rescisão. E aí você pode utilizar esse dinheiro para investir. E também, se você conseguir fazer esse acordo, você vai ter aí, sei lá, 2, 3 meses de seguro-desemprego que vai te ajudar, te dar um suporte emocional. Porque o que acontece? Isso são muletas. Porque se você consegue, já de primeira, se desvencilhar disso, você vai ter um sucesso muito maior. Mas se você é uma pessoa que tem dificuldade em investir, arriscar, o seu perfil não é de pessoa que se arrisca, é de pessoa que gosta de ter aquela estabilidade, isso vai te dar um suporte emocional para que você não fique pensando, meu Deus, mês que vem eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que pagar minha conta, eu tenho que pagar energia, eu tenho que pagar, entendeu? Então, isso vai te dar um suporte para que você tenha mais tempo e e um emocional mais forte. É mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês. Então, essa é uma dica. Aí, o que acontece? O que eu vou fazer quando... Aí, vamos supor, eu fiz isso, consegui fazer a rescisão, e agora eu vou trabalhar como designer. Se, na pior das hipóteses, você não conseguiu, que isso não existe, gente, mas é aquele 0,1% vagabundo, pelo menos você vai ter uma amizade com seu chefe, que se futuramente você precisar, se você precisar aqui confiar em Deus, você não vai precisar disso, não vai precisar disso, mas está lá a oportunidade, e você pode falar assim, chefe, me contrata de novo, porque não deu certo, entendeu? Mas, gente, não tem essa possibilidade. Vou falar para vocês aqui, no meu começo, como designer de unhas, como foi em relação ao ganho. Eu trabalhava somente meio período por dia, então eu conseguia atender 2, 3 clientes no máximo nesse período, e eu conseguia colocar aí 300, 200 reais, o mínimo, assim. Porque tem valores, tem vezes que você consegue ganhar mais, consegue ganhar menos. Então, no mínimo, trabalhando apenas meio período, eu fazia 200 reais. Gente, que lugar que vocês conhecem que paga uma diária para você trabalhar meio período ganhando 200 reais? Não existe. Aqui na Araguaína e nem em outro lugar da cidade não tem. A não ser que você seja um médico ou alguma coisa assim, que às vezes uma consulta é um valor bem mais alto. Mas nos empregos de secretária, assistente, caixa, balconista, atendente de farmácia, e várias outras profissões, você não... A sua diária, se você for calcular no salário mínimo, é de 30, 40 reais no máximo. E você passa o quê? 8 horas lá trabalhando. 8 horas. Então,
eu trabalhando 4 horas por dia, 4, 5 horas, porque geralmente eu demorava em torno de 2 horas e meia. Então, vamos supor aí, vamos botar uma média, no máximo, que eu trabalhava no período da tarde, era de 5 ou 6 horas, que às vezes eu estendi um pouquinho mais até as 7, 7 e meia. Então, trabalhando apenas 6 horas por dia, eu já consegui uma diária de R$ 200. No mínimo, gente, isso é no mínimo, porque tem dia que você faz colocação e o valor é muito maior. Eu estou colocando uma média aí de R$ 100 por atendimento. Então, dependendo do tipo de serviço que você presta, do tipo de alongamento, às vezes você faz uma colocação que é 150, que é 180, então você ganharia muito mais. E também, oferecendo decorações, oferecendo formatos, você consegue ainda mais aumentar o valor desse ticket que você está cobrando. Então, eu estou botando ali por baixo R$ 200. Então, esses R$ 200, se você for colocar que você trabalha 7 dias na semana, ou às vezes 6 dias na semana, porque também existe uma coisa, gente, chamada sacrifício. Eu trabalhava feriado, finais de semana, sendo que no final de semana, como eu não estudava, eu tinha o dia inteiro para trabalhar. Então, eu trabalhava o dia inteiro no sábado, eu trabalhava o dia inteiro no domingo. Então, eu estou falando para vocês isso numa média mesmo assim, lá embaixo. Uma coisa assim, que realmente, no pior do dia, você iria fazer esse valor. Claro que às vezes tem dia que quando você está no começo, você não tem aquele tanto de pessoas atendendo. Sua agenda não está tão cheia. Mas você fazendo um bom trabalho, você se organizando, é possível fazer o mínimo. O mínimo é possível, gente. Então, se você calcular aí, se você trabalhar atendendo apenas 2 pessoas por dia, 2 pessoas, durante 7 dias, você iria fazer um valor de R$ 1.400. Esses R$ 1.400, vamos supor que fosse aí 50%. Se 50% fosse o seu custo para você, 50% seria o material que você usa, o material que você repõe, você ainda teria 50% de lucro. Lucro mesmo, lucro bruto, de R$ 750 por semana. Quem ganha R$ 1.100 por mês, se você fizer uma diária, uma semana que você ganhou R$ 750 no mínimo, ou você ganhou R$ 1.400 ou R$ 2.000, gente, é muito melhor. Então, com esse dinheiro que você ganha, você vai poder pagar uma diarista para cuidar da sua casa, você vai poder pagar uma pessoa para ir uma vez por semana na sua casa e limpar por você, porque é um serviço, eu acho um serviço, assim, muito digno ser uma diarista, mas é um serviço que, assim, né, para quem paga acha caro, mas quem faz acha barato. Então, assim, você paga uma diarista para ir na sua casa uma vez por semana, você mantém a sua casa organizada, você não precisa se ficar o seu final de semana parado para organizar a sua casa. Com esse valor, você conseguiu já pagar a diarista, e você vai ficar livre para ganhar mais dinheiro. Por quê? Vamos supor, se no meio período, à tarde, eu atendi 2 pessoas, se eu trabalhar no sábado, de manhã e de tarde, eu consigo atender 4. Então, minha diária que ia ser de R$ 200, agora vai ser R$ 400. Desses R$ 400, vamos supor, eu pago R$ 100 com a diarista e ainda me sobra R$ 300. Então, ou seja, deixei de fazer um serviço que eu nem gosto, que eu não gosto de limpar a casa, e limpar banheiro, e lavar roupa e nada. Então, eu acredito que a maioria das mulheres fazem isso por obrigação, uma ou outra que faz porque ama, porque gosta, porque é maravilhoso cuidar do seu lar. Então, eu creio que aí nós estamos em média de 90% das pessoas que não gostam de fazer nada de casa. Então, a gente tendo essa possibilidade de ganhar e pagar outra pessoa para fazer o serviço que a gente não gosta, é muito melhor, não é? Com certeza é muito melhor. Então, às vezes, o seu tempo como designer, ele é mais precioso, ele é mais bem pago, entendeu? Então, você pode fazer isso. Com o seu lucro, você pode reinvestir, você pode pagar babá para cuidar do seu filho, você pode ter, sei lá, ajudar na reforma da sua casa, ajudar o seu marido no trabalho dele, assim, reduzir as despesas que ele tem. Então, unindo essa dica de muitas vezes, vamos supor, pegou o seu FGTS, investiu, mas isso ainda não deu para você fazer seu espaço, então você já une com aquela dica que eu falei, vai atender a cliente a domicílio, atende na casa dela, então como você vai na casa dela, ela não vai
é esperar que tenha uma cadeira confortável, uma mesa confortável, porque você vai estar na casa dela. Então, o conforto maior para ela vai ser a comodidade. Então, depois de um certo tempo em que você foi juntando dinheiro, então, a partir do seu lucro, você já vai guardando o dinheiro e reinvestindo, porque no começo você ganha, você paga as despesas e você reinveste aquilo que você ganha, para que no futuro o seu dinheiro possa trabalhar para você. Ou seja, aquela comodidade que você tinha, aliás, aquela dificuldade que você tinha de ir na casa da sua cliente, você juntando o seu lucro e você investindo no seu espaço, seja na sua casa, que foi assim como eu fiz, você vai poder atender mais clientes, porque agora você não tem mais que se locomover, e você vai conseguir ficar no conforto da sua casa. Então, no início, eu fazia dessa forma. Eu atendia as pessoas na casa delas, pegava a minha motinha, colocava as coisas na minha boroquinha, amarrava com a liga atrás e, vazava e ia. Então, a partir do momento em que eu juntei dinheiro e consegui fazer móveis planejados e comprar uma poltrona, comprar uma cadeira para mim, que fosse melhor comprar produtos, ter estoque, porque no começo também é uma dificuldade você ter estoque, ter dinheiro para comprar mais produtos, eu fui reinvestindo o meu dinheiro. Então, isso me ajudou para que eu tivesse essa comodidade de trabalhar da minha própria casa. Então, de início, essa desculpa de que eu não tenho como atender como é que se diz? Não é uma desculpa, isso é um problema que você pode transformar numa solução. Às vezes, por exemplo, você pode falar assim, Juliana, mas para mim na casa da pessoa eu não tenho carteira, eu não tenho moto, eu só tenho uma bicicleta, ou às vezes eu ando de pé. Então você pode fazer o quê? Cobrar uma pequena taxa. Uma taxa para a pessoa, para você ir na casa dela. Então, vamos supor, hoje, R$20, você cobra R$20. Fulano, eu vou na sua casa, mas a taxa de ir a domicílio é R$20. Então, 10 você paga para ir com mototáxi e 10 você paga para voltar com mototáxi. Então, até nisso você pode pensar. E não precisa você ter uma moto ou um carro para você ir atender a sua cliente. Então, você pode cobrar uma taxa que não fica muito cara. E é isso. Você pode fazer essa questão de contratar uma pessoa que possa lhe levar, lhe buscar e deixar em casa em segurança. Outra coisa agora, que deixei agora para o final, para me dar são 5 dicas que eu separei aqui, em que vocês podem gerenciar o tempo de vocês para melhorar, para que vocês consigam ter tempo para trabalhar como designer de unhas. Uma das dicas faça uma lista de todas as atividades que você tem no seu dia a dia. Se você é mãe, se você tem que cuidar dos filhos, da casa, do marido, você tem que ainda arrumar tempo, selecione, faça uma lista de todas as atividades que você tem durante o seu dia a dia. Determine um tempo para aquilo e você elege as que são prioridades para você. Você está iniciando, você não sabe o momento para estudar, então você, por enquanto, separa 2 horas, 2 horas e meia, para que você possa estudar, entendeu? Porque de início você tem que ter tempo para estudar, para aprender. Então, reserve, por mais que o seu dia seja muito envolvido ali com as crianças, reserve um tempo, ou mesmo estudando na faculdade, reserve um tempo em que você vai se dedicar para aprender as técnicas novas, a profissão que vai lhe trazer maior rentabilidade. Então, separe esse tempo. Outra coisa, você tem que definir o que é mais importante para você. A segunda dica defina o que é importante para você. É importante para você ter dinheiro? É importante para você ter tempo livre? É importante para você ter mais tempo com a família? É importante para você ter condições de conseguir comprar algo que você queira, de viajar? Então, se você acha isso importante, a profissão de designer de unha é para você. Então, quando você define aquilo que é importante para você, você fecha, você limita as coisas externas.
Então, você foca, você tem um objetivo. Outra dica, não procrastinar. Gente, é uma coisa que a gente faz demais nessa vida. Às vezes eu falo, eu quero fazer um curso de inglês, mas eu nunca faço o curso de inglês, nem eu assisto online, eu fico só assistindo série, assistindo vídeo, e vai passando o tempo. E aquilo que o nosso cérebro, ele é meio sacana, né? Aquilo que dá trabalho, aquilo que envolve que você tenha, por mais que aquilo vá lhe trazer um retorno lá na frente, mas o seu cérebro, ele gosta de fazer com que você, as coisas difíceis sempre fiquem em segundo plano. Porque fazer um esforço maior para ele não quer, ele quer ficar ali, sendo levado na maciota, indo com as outras, entendeu? Maria vai com as outras. Então, nosso cérebro, ele tem essa dificuldade, ele sempre não quer deixar a gente fazer esforço. Então, não pode procrastinar. Se você tem como objetivo ser uma designer de unhas, foca nisso e coloque isso como prioridade na sua vida. Coloque isso como sendo uma coisa que você tem que fazer a todo custo. Então, distrações, a gente tem que deixar elas de lado. Que é o próximo tópico que eu iria falar, né? Tire de perto de você todas as distrações. Ou seja, muitas vezes, quando você está estudando, quando você está querendo aprender algo novo, às vezes você está aqui estudando, está lendo um livro, ou então no celular assistindo um vídeo, aí chega uma notificação do WhatsApp. Aí o WhatsApp pega e você, não. Às vezes é uma besteira, às vezes alguém mandou lá para vocês, sei lá, uma figurinha besta, um meme. Aí você vai lá e fica olhando. Aí lá naquela hora, você pegou e perdeu, sei lá, 5 minutos. Você já saiu do foco do estudo da sua aula e você está ali vendo o WhatsApp. Ou então uma notificação de Instagram. Então, você está, sei lá, assistindo um vídeo de gatinhos, de bebês chorando, de bebês rindo. Então, assim, a gente tem que ter foco. Tire de perto computador, celular. Se você tiver que estudar no seu celular, bota em modo avião. Se possível, se for uma coisa que não precisa de internet, se você estiver estudando offline, desliga a internet. Tipo assim, sempre aquelas notificações que geram muito de aplicativos, se você puder também pedir para ir lá nas configurações e desativar notificações, isso ajuda muito, porque toda hora você fazendo uma coisa e o celular, plim, 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 o seu cérebro tem curiosidade para saber para que é aquilo. Então, a gente tem essa dificuldade de manter o nosso cérebro intertido, tendo foco. Então, essa é uma das dicas. E quinta e última dica, não menos importante, diria até que é mais importante, tenha compromisso com você mesma. Se você não tiver compromisso com você mesma, quem é que vai ter, né? Ou seja, se você quer melhorar de vida, você tem que ter foco. Faça o compromisso, faça um quadro. Uma dica também que eu vejo muitas pessoas falar é sobre o quadro dos sonhos. Faça um quadro dos sonhos para você. Coloque aquilo que você tem de mais importante, de primordial, no centro do seu quadro de objetivos. Então, tenha um quadro dos sonhos, coloque ele num local onde você possa ver, visualizar diariamente, e todo dia você lembra, eu quero aprender mais, você tem que praticamente meditar. E no começo é normal você respirar aquilo que quando a gente consegue deixar as distrações de lado e ter mais foco naquilo que a gente quer, a gente começa a ter assim, aquele foco tão grande, então, que a gente vive, a gente dorme, a gente respira. Então, houve um tempo em que eu sonhava fazendo unha, ia dormir agendando cliente, passava a noite trabalhando. Então, assim, quando acontecer isso com você, é sinal que você está no caminho certo. Quando você começar a sonhar com aquilo que você tem como objetivo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E é isso. Tchau. Um beijo no coração de vocês.